Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paloma e eu sou a professora de Geografia de vocês. Hoje vou estar falando um pouco da América Anglo-Saxônica. Bom, eu dividi aqui os assuntos que eu iria abordar durante a aula. Vou falar da divisão, que é mais como o continente americano foi regionalizado, os aspectos naturais, que são o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação, a economia do Canadá e a economia dos Estados Unidos, que eu também vou estar falando. Bom, começando aqui pela divisão, considerando os aspectos históricos e culturais, o continente americano é dividido em América Anglo-Saxônica e América Latina. A América Anglo-Saxônica compreende apenas dois países, o Canadá e os Estados Unidos. Bom, esse critério é que regionaliza o continente em América Latina e a América Anglo-Saxônica leva mais em conta os aspectos históricos, culturais e econômicos. Bom, os países que integram a América Latina são subdesenvolvidos, enquanto os que integram a América Anglo-Saxônica são desenvolvidos. Isso se deu por causa do tipo de colonização, que nos países da América Latina foi uma colonização de exploração e nos países da América Anglo-Saxônica foi uma colonização de povoamento, ou seja, o processo de exploração não foi tão difundido, então as pessoas vinham mais para morar mesmo. Bom, o nome anglo-saxônica se dá porque essa região foi colonizada predominantemente por povos ingleses de origem histórica ligada aos germânicos, anglos e saxões. E por essa região ter sido colonizada predominantemente por esses povos, isso acabou influenciando na cultura e na economia desses países, como, por exemplo, na língua oficial dos Estados Unidos, que é o inglês, e a do Canadá é o inglês e o francês de origem latina. Ah, mas por que o francês? Bom, porque os franceses também colonizaram aí lá no Canadá, mais na província de Quebec, como conhecemos hoje. Bom, esse mapa mostra a divisão, né? Esse amarelinho aí fraco é a América Anglo-Saxônica e em azul a América Latina. Bom, agora é, no aí nesse mapa vocês podem perceber que aparece a presença da ilha da Groenlândia, mas ela pertence à Dinamarca. O México também, embora ele faça parte da América do Norte, que já é um critério que divide o continente, que regionaliza o continente, por mais pela questão, é um critério geográfico, mais pela questão física mesmo, a questão do território, onde ele está inserido. O México não faz parte da América Anglo-Saxônica. Bom, o arquipélago do Havaí, embora esteja longe da costa pacífica dos Estados Unidos, ele é um estado desse país e o Alasca ali pertence aos Estados Unidos. Bom, a América Anglo-Saxônica é limitada pelo Oceano Pacífico, que banha a costa oeste do Canadá e dos Estados Unidos, pelo Oceano Glacial Ártico, que banha a costa norte do Canadá e do Alasca, pelo Oceano Atlântico, que banha a costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, e pelo Golfo do México, que banha a costa sudeste dos Estados Unidos e do México, que faz fronteira ao sul com os Estados Unidos. Bom, pessoal, agora falando um pouco dos aspectos naturais, né? Bom, o relevo. O relevo da América Anglo-Saxônica se divide em três porções, que são a porção ocidental, é onde existem altas cadeias montanhosas, os vulcões ativos e extensos altiplanos, com destaque para o do Colorado e a Grande Bacia. As cadeias montanhosas que se destacam são a Sierra Nevada, as Montanhas Rochosas e as cadeias da costa. Aí temos a porção oriental, que ela possui terrenos de idade geológica antiga,
com a presença de planaltos e montanhas que sofrem com os processos erosivos. Os planaltos principais são o do Labrador, localizado no Canadá, e os Montes Apalaches dos Estados Unidos. Já na porção central, é composto por planícies abrangendo rios externos e grandes lagos. Destacam-se a planície lacustre do Canadá, a do Mississippi, ao sul dos Estados Unidos, e a planície dos Grandes Lagos, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá. Bom, um exemplo de um vulcão ativo nos Estados Unidos, no estado de Washington, é o vulcão Santa Helena, que teve sua pior erupção no ano de 1980, em março, deixando 57 pessoas mortas. Bom, agora falando um pouco da hidrografia, a América Anglo-Saxônica tem sua hidrografia bastante diversificada, com a presença de lagos de origem glacial no Canadá, sendo mais ou menos 150 mil lagos, com aproximadamente 800 mil quilômetros do território. E entre o Canadá e os Estados Unidos encontra-se uma grande concentração de lagos, bom, cujos maiores são o Superior, com cerca de 84 mil quilômetros quadrados, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco do clima e da vegetação. A América Anglo-Saxônica apresenta diversos tipos de climas. Bom, é por causa de sua localização geográfica, seu relevo, a altitude e as correntes marítimas. E essa diversidade climática, ela também vai influenciar diretamente na vegetação. Bom, a, a, a localização geográfica, ela vai contribuir para a existência de climas típicos das zonas climáticas glacial e temperada. O clima frio também é presente por causa da altitude. Nos Estados Unidos, há a presença de desertos secos no sudoeste por causa do relevo e climas áridos e semiáridos nas áreas de planaltos intermontanos no oeste. O clima também sofre bastante influência das correntes marítimas, com temperaturas médias de inverno mais baixas na costa leste do Canadá, por causa de uma corrente fria do Labrador. O clima subtropical na costa sudeste nos Estados Unidos apresenta médias térmicas mais elevadas do que as médias do clima temperado, chuvas bem distribuídas e sofre ação da corrente quente do Golfo. Na costa oeste, o clima é mediterrâneo por causa da corrente fria da Califórnia. Bom, a vegetação, né? No norte, o clima que predomina é o polar, cujas suas características apresentam chuvas escassas, invernos longos e rigorosos, verões curtos e frios. É por isso que a vegetação que predomina nesse domínio é a tundra, que apresenta basicamente plantas rasteiras como musgos e líquens. Na parte do sul, onde se situa o Canadá e o Alasca, ainda desse domínio a vegetação é floresta boreal ou taiga. O clima é temperado, com a presença de estações do ano bem definidas e chuvas o ano todo. Bom, a floresta temperada, ela predomina na porção ocidental dos Estados Unidos e do Canadá e mais no interior, vastas extensões de pradarias. No sudoeste dos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida, o clima é subtropical, com chuvas abundantes ao longo do ano todo, e a variação térmica menor por causa da ação da corrente quente do Golfo atuando na costa leste dos Estados Unidos. Na costa da Califórnia, no sudoeste dos Estados Unidos, o clima é mediterrâneo, com chuvas concentradas no inverno e as temperaturas médias oscilam mais ao longo do ano. No clima mediterrâneo, o que predomina é uma vegetação arbustiva, ou seja, são comuns florestas e pântanos. No oeste dos Estados Unidos, nos planaltos intermontanos, o clima é o árido e o semiárido, que apresentam poucas chuvas
e uma vegetação xerófila que já é típica desses climas. Bom, aqui nesse mapa podemos ver essa grande variedade climática e as correntes marítimas, a quente, aqui essa seta em vermelho e a fria em azul. Bom, o clima polar nessa região mais roxa, o frio de montanha no 2, no azul escuro, o frio no azul mais claro, o clima temperado no verde forte no 4, o subtropical no verde fraquinho no 5 e o clima mediterrâneo ali no 6, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Nesse aqui. O semiárido no 7, no amarelo. E esse em laranjinha fraco é o clima desértico, no 8. Bom, agora, pessoal, falando um pouco mais da economia, né? A do Canadá. Ele é um país bastante desenvolvido, ele é um dos países mais industrializados do mundo, mas também tem dependência econômica nos Estados Unidos. Cerca de 80% das exportações de matéria-prima do país vai para os Estados Unidos. Matéria-prima principalmente de áreas florestais. E 54%, não, 54% das importações que vêm para o país dos Estados Unidos. Bom, além de fazer parte do NAFTA, o país também faz parte do G8, que é o grupo de países mais industrializados do mundo, e o NAFTA é um acordo de livre comércio, que inclusive o México também está incluso no NAFTA. Bom, a indústria produtiva do Canadá se encontra hoje bastante diversificada, indo desde produções mais tradicionais, como agroindustrial, até as construções de aviões de pequeno porte. Inclusive, o país é um grande competidor do Brasil no mercado internacional nesse quesito. Bom, e os Estados Unidos? Bom, o país é responsável por 21% da produção econômica mundial. Nos setores da informática e da avaliação civil, ele tem 75% de participação. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial favoreceram bastante para um aumento na economia do país. Essas guerras fizeram com que tornaram o país em um grande fornecedor de matéria-prima que os países europeus precisavam, e além disso também fez com que os países europeus não participassem mais dos fluxos comerciais e financeiros internacionais, o que deu cada vez mais lugar para a expansão do poder norte-americano sobre o mundo. Bom, e embora a economia do país tenha passado por crises como a de 1970, com o aumento do preço do petróleo, a economia voltou a crescer de forma bastante intensiva e significativa nas décadas de 80 e 90. E no século XXI, o país surge como a maior potência mundial, tal qual conhecemos hoje. Ele é um grande produtor de tecnologia. Alguns setores que se destacam são as indústrias de base, como as siderúrgicas, as usinas hidrelétricas, entre várias outras coisas. E, além disso, a própria hidrografia do país também colabora bastante para um aumento na economia. Bom, agora, pessoal, eu vou estar deixando aqui um vídeo para vocês compreenderem melhor a regionalização do continente americano. Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal Geografácio. Nesse conteúdo, vamos exercitar a leitura de mapas para a fixação da aprendizagem da regionalização histórico-cultural do continente americano. Reforçando que aqui no canal você dispõe uma playlist de cartografia,
que vai acrescentar bastante na tua preparação rumo ao sucesso. Confira lá. Você já deve conhecer a regionalização do continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. Esse critério de regionalização é o geográfico, de acordo com a sua posição dentro das coordenadas geográficas. América do Sul, Hemisfério Sul, América do Norte, Hemisfério Norte. Já a regionalização do continente americano, que utiliza o critério histórico-cultural, vai considerar o processo de ocupação do território e o tipo de colonização ao longo do tempo. Sendo assim, o continente americano vai ser classificado em América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Latina será composta pelos países que foram colonizados pelos portugueses e espanhóis principalmente. A Guiana foi colonizada pelos ingleses, o Suriname pelos holandeses e a Guiana Francesa pertence à França desde então. Todos eles foram colonizados pelo tipo de colônia de exploração. Dessa maneira, o índice de desenvolvimento humano da América Latina é menor que na América Anglo-Saxônica. A América Latina é composta pelos países da América do Sul, da América Central e o México, que pertence à América do Norte no critério geográfico. Ficou fácil identificar os países que compõem a América Anglo-Saxônica? Canadá e Estados Unidos tiveram colonização de povoamento, bem diferente da que a América Latina teve. Para saber mais sobre as diferenças entre as colonizações de exploração e a de povoamento, acesse ao vídeo daqui mesmo do canal Geografácil. A América Anglo-Saxônica possui o melhor IDH do continente, tendo os ingleses e franceses como colonizadores. Então, reforçando, o México se classifica em América do Norte na regionalização geográfica e em América Latina na regionalização histórico-cultural. Canadá e Estados Unidos são os únicos países da América Anglo-Saxônica, considerada a América Rica. E aí, turma, o conteúdo foi útil? Deixa o teu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixa o teu comentário. Agora eu vou estar deixando aqui uma atividade para vocês responderem de apenas 3 questões. Vocês respondem e na próxima aula tragam para eu dar o visto, ok? E é isso. Obrigada.